são polinômios? Polinômios eu costumo falar que são coisinhas criadas por Deus, abençoadas, com letrinhas e números na sua vida. Pessoal, monômios são expressões algébricas, constituídas por uma parte literal e um coeficiente numérico. A gente tem algumas classificações para polinômios. A primeira classificação é monômio. Monômio vem de quem? Vem de 1. Binômio vem de quem? Vem de 2. Monômio eu tenho apenas uma parte. Binômio eu tenho duas partes. Posso ter um trinômio? Posso ter um trinômio. Um trinômio ele tem 3 partes. E a gente chama tudo isso de polinômios. A gente quando vai fazer referência, né, às operações, a gente diz apenas polinômios. Não interessa se ele é um mono, se ele é um binômio ou se ele é um trinômio. A gente fala apenas polinômios. Mas se na sua prova o professor cobrar a classificação, você tem que saber diferenciar. Quando vem um monômio só, ele pode vir apenas com letras, ele pode vir com uma parte literal e uma parte numérica, tá? A gente tem tudo isso. Já vamos falar disso de uma vez. Todo monômio, ele sempre vai ter um coeficiente numérico. Ou seja, é um número que está acompanhado junto com as letrinhas. Esse aqui, no caso, é uma fração. Professora, nesse aqui não tem nenhum número escrito. Como é que a gente faz para reconhecer? Quando o número ele não está expresso, representa que ele tem um 1 escrito ali, de maneira implícita. Sempre vai ter aquele 1 escrito. Porque quando for 2, eu sou obrigada a escrever o 2. Tudo bem? Aqui, ó, tenho 2 de novo. Então, ou seja, o coeficiente numérico, o próprio nome já diz, é sempre o número que está acompanhando a parte literal. Vamos falar da parte literal. Gente, a parte literal, ela pode ser simples, tá? Ela pode ser simples, ela pode ter, na verdade, qualquer coisa. Ela pode ser até gigante, x, y, z. A parte literal, a gente não tem muita regra para ela. A gente tem uma coisa na parte literal que é importante. A questão do expoente. Porque a gente às vezes pergunta qual que é o grau desse polinômio. Qual que é, né? Quando a gente pergunta o grau, a gente está perguntando o número do maior expoente que está expresso nas letrinhas. Por exemplo, se eu perguntasse o grau desse polinômio aqui, o y, ele tem o expoente 1, escrito aqui, né? E entre o 1 e o 2 é maior. Então, ou seja, esse é um monômio de grau 2. Eu não coloquei nenhum com grau 3, mas o grau do monômio, ele é sempre dado pela expressão com o maior expoente. Você vai olhar sempre o maior expoente. Não precisa somar os expoentes, somente olhar o grau do maior expoente que está lá escrito. Essas são as regrinhas básicas. E o que a gente precisa saber? Que nesse vídeo nós vamos falar sobre adição e subtração de polinômios. A gente tem que saber a regra da adição. Professora, qual é a regra da adição e da subtração? Porque é a mesma. Eu só posso adicionar ou subtrair aqueles monômios que têm os termos semelhantes. Já vamos falar disso. Eu costumo brincar com vocês que é como se nós estivéssemos numa feira, tá? E você tem lá todos os tipos de legumes. E eu peço para você separar. Separe para mim apenas os tomates. Separe para mim apenas a berinjela. Separe para mim apenas as cenouras. Ou seja, você tem na sua sopa, na sua feira livre, você tem aqui vários tipos de monômios. E eu preciso que você separe para mim aqueles que têm a mesma carinha. Tudo bem? Como é que eu gosto de fazer isso? Eu sempre ensino os meus alunos a usar ou caneta de cores diferentes, tá? Ou então símbolos. Ou seja, olha só, eu tenho aqui, eu coloquei 2 polinômios de exemplo. E o que acontece nesses 2 polinômios? Como é que eu preciso reconhecer? Eu preciso olhar para a parte literal. Não me interessa o coeficiente numérico. Para mim poder operar os monômios, eu preciso que a parte literal seja idêntica. A parte literal precisa ser idêntica. Então eu preciso reconhecer o x² e o x². Como eu gosto de pedir para vocês fazerem? Você vai circular todo mundo que for x². Porque quando você tem uma expressão muito grande, você precisa reconhecer com quem que você vai operar. E se você estiver usando uma caneta ou qualquer coisa que te identifique por cor os monômios que são iguais, fica mais fácil. Aqui eu não tenho outra caneta de outra cor. Então, agora eu preciso reconhecer quem são os termos da minha feira, que são a x. Vamos supor que sejam as cenouras. Para as cenouras, eu vou usar quadrado, para mim poder reconhecer que eu vou operar a x com a x. Esses monômios, eles têm a mesma carinha. Então, eu circulei. Agora aqui, todo mundo é A. Você vai fazer isso por quê? Por quê?
Na hora que você estiver fazendo a sua adição, você vai simplesmente somar aqueles monômios que são iguais. Então você escreveu a sua adição, né? Na adição a gente não precisa mudar nada. Você escreveu a sua adição e agora você precisa saber quem que você vai operar com quem. Você vai ignorar a parte das letras, né? A parte literal. Você vai focar única e exclusivamente em quê? No coeficiente numérico. Ou seja, você não precisa mais se preocupar com as letrinhas, agora apenas com os números. Aqui você tem quanto? Você tem 5. E aqui você tem quanto? Quando não tem sinal, é sempre positivo e o número que está escrito aqui escondido, ele é 1. Se você tem 5 mais 1, quanto você vai ter? Você vai ter 6x². Vamos operar o AX. Olha, o AX, eu estou devendo 2, E eu tenho quanto aqui? Eu estou devendo 3. Ou seja, menos 2 com menos 3, eu tenho menos 5AX. Vamos olhar para o A² agora. O A², aqui eu estou devendo 4. Aqui, quanto eu tenho? Quando não tem aquele número escrito, significa que você tem umzinho escondido aqui. Se você está devendo 4 e pagou R$1 da sua dívida, como é que ficou? Você ficou devendo apenas 3. Professora, a resposta ainda está grande. É isso mesmo, você não pode operar mais ninguém. A sua resposta ficou sendo esse trinômio aí, porque você não pode mais operar nada nem com ninguém. Você já pegou a sua feira, separou quem você podia juntar para você poder operar e é isso daqui. Acabou. Assim, aqui nós temos uma pequena diferença que quando você tem a subtração, gente, o menos, ele sempre dá a ideia de que, na matemática, o menos é sempre inverso. Quando você tem um menos na frente de um parênteses, o que acontece com esse menos? Ele não inverte o sinal de quem está lá dentro? Pois é. Esse menos que está aqui, ele vai trocar todo mundo que está em B. Isso nos polinômios a gente chama de fazer o oposto. Qual que seria o polinômio oposto? O oposto de B. Ou seja, você teria que pegar esse B aqui, ó, e colocar todo mundo com sinal invertido, ok? Todo mundo com sinal invertido. Esse aqui seria o oposto de B. Como que eu monto essa continha, professora? Vamos lá que a gente vai montar lá rapidinho. Olha só, eu peguei o meu termo A, mantive o meu A exatamente igual, porque ele não mudou, peguei o meu sinalzinho de menos e copiei o meu B. Eu não precisaria fazer isso, eu já poderia fazer o oposto logo na frente. Mas quando você tiver uma avaliação, você não vai lembrar de fazer o oposto. Então o que eu coloquei? Coloquei o sinalzinho de mais, ó, o sinalzinho de menos, abri o meu parênteses e coloquei quem aqui dentro? O meu B. Agora sim, você vai ter que lembrar que esse menos na frente de um parênteses, ele inverte o sinal de todo mundo lá dentro. E se você reparar aqui na linha de baixo, ó, o 5 não era positivo? Veio negativo. O 3, troquei o sinal. O menos, troquei o sinal. Gente, fez esse oposto de B, acabou. A sua subtração virou quem? A sua adição. Acabou a subtração. Você agora vai ter que pensar em quê? Em adição. O que a gente faz na adição? Vou ter que, na minha feira, separar o tomate de um lado, cenoura do outro. A gente vai separar os termos semelhantes para a gente fazer a adição normalmente. A subtração acabou. Vamos lá? Feira armada, agora é só fazer as operações. Lembra lá? Circulei todo mundo que é x². E qual que é a continha que eu tenho aqui agora? Bom, agora eu tô devendo quanto? Pô, tô devendo 5. Quanto que eu tenho para pagar? Tenho apenas 1. Se eu devo 5 e paguei 1, como é que ficou a minha conta? Eu fiquei devendo 4x². Lembrando, não preciso me preocupar agora com a parte literal. Eu só vou focar no número. Vamos fazer a continha do quadradinho. Quadradinho com quadradinho. Esquece, olha só para o número. Devo 2. Quanto que eu tenho para pagar? Pô, tenho 3. Beleza, como é que ficou o meu saldo? Meu saldo ficou positivo. Parando aqui, pequeno parênteses, preciso colocar um 1 aqui na frente? Teoricamente não. Mas se você quiser, sua resposta não estará errada. Vamos para o último. Eu tenho 1 aqui. Lembra que eu tenho 1? 1 mais 4, eu fiquei com 5. 5A ao quadrado. Então, pessoal, é esse aqui, essa é a sua resposta, não tem como melhorar. Essa foi a adição e subtração de polinômios. Espero que você tenha gostado. Se ficou com dúvida, já posta aqui e até a próxima. Acabou!